Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje, a frágil e fugaz vida humana. Diz assim, Salmos 39. Eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Emudeci, desisti de expressar o bem, e a minha angústia se agravou. Meu coração ardia-me dentro do peito, e enquanto eu meditava, a minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei, Senhor, dá-me a conhecer o término da vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Como a sombra fugaz, passa o ser humano pela vida, e fútil é a sua luta fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em Ti. Livra-me de todos os meus pecados, não me exponha à zombaria dos insensatos. Emudeci minha boca, não abri para reclamar de nada, pois Tu fizeste tudo. Afasta de mim o Teu flagelo, porquanto fui vencido pelo açoite poderoso da Tua mão. Como advertência, afliges a humanidade por causa da sua iniquidade. Corróis como a traça o que o ser humano mais valoriza, com vazia é a vida da pessoa que não confia em Ti. Ouve, Senhor, minha oração e atende minha súplica. Não ignore minhas lágrimas, porquanto perante Ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim o Teu olhar de censura, para que eu possa encontrar alívio antes que me vá deste mundo e termine minha existência. Uau! Salmos que Davi, mas não somente Davi, mas Asaf, Corá, muitos outros escrevem, mas são salmos de lições humanas e extraordinárias. Eu venho falando para você que o o salmodiar é a expressão do próprio homem falando a Deus. É um exercício espiritual e você pode fazer isso sem até utilizar os salmos que estão aqui na Bíblia, mas você próprio salmodiar ao seu Deus. A Bíblia diz como é que nós devemos nos encher do Espírito, e é uma forma que nós devemos nos encher do Espírito, está lá em Efésios 5, salmodiando ao Senhor, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração e dando cotidianamente graças a Deus por tudo, ao Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Certamente não é fácil administrarmos as adversidades do dia a dia. E assim como no tempo de Davi, também não era fácil ele administrar as adversidades do seu dia a dia. Nessa situação aqui que se encontra, a gente pode compreender, ou de uma forma ou de outra, que Davi estava muito inquieto. E ele estava com uma certa dificuldade de encontrar descanso e esperar em Deus, sem preocupação alguma.
E para que as coisas na vida da gente, minha e sua, aconteça, é necessário abrirmos nosso coração para o conselho do Senhor. Qual o problema particular que dá abertura a esse conflito que Davi tinha e que muitos de nós têm e que muitas vezes não parece nem ter? Talvez aqui nesse caso ele poderia estar se referindo à morte de algum amigo querido ou alguma provação específica, sua paciência. Ele começa a meditar, ele começa a falar a Deus com relação à fragilidade e como ele precisava do Senhor, como ele atentava para a adversidade e voltava o seu olhar para Deus. Então aqui ele está relatando que havia em seu peito um clamor na sua alma, um pedido a Deus por graça, um pedido a Deus para que ele permanecesse de pé, usasse de paciência. Ele começa também a pensar na própria fragilidade dele como homem, e é o que nós muitas vezes também sentimos diante de uma situação adversa, fragilidade. E ele pede para que Deus o instrua com relação a essa fraqueza. Ele pede para Deus perdão. Ele pede para que Deus prolongue os seus dias de vida. Ele fala com relação ao que está no seu coração. Ele fala a Deus da incerteza que esta vida nos traz, o desconforto que é viver, enfrentar situações difíceis, dolosas. Mas o que eu tiro como lição para você neste dia de hoje, que a gente pode tirar como lição, é: vou ter cuidado. É a primeira observação que eu gostaria de fazer nesses salmos, é: vou ter cuidado. Davi, ele começa dizendo: eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Nós sabemos que muitos de nós somos tentados naquilo que falamos. Talvez você já tenha sido provado com relação a esta fala. E nós precisamos não só orar, mas vigiar. O próprio Jesus disse isso: vigiai e orai. Para quê? Para não cairdes em tentação. Sabemos que quando nós somos tentados a reagir diante do dia mau, diante de uma situação ruim ou adversa, poderemos reagir emocionalmente e depois vir a se arrepender e terminar não dando testemunho da graça de Deus. Eu acho interessante porque Davi teve essa preocupação de sustentar o seu próprio temperamento quando ele diz: eu vou atar uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos de mim. Sabe, isso é o cuidado com as palavras. Isso é o cuidado que Davi, ele naquele momento, ele estava entendendo que as suas inquietações, as suas preocupações e, por que não dizer, até as perturbações que angustiavam seu coração, precisavam ser dominadas. E eu e você temos o Espírito Santo que nos ajuda a controlar este temperamento. Muitas vezes será necessário falar a coisa certa e na hora certa. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de falar e tempo de calar. E muitas pessoas, elas não entendem o tempo de falar e o tempo de calar. Você sabia que muitas vezes somos tentados a falar precipitadamente? Jesus passou por esta prova quando Satanás usava a própria Bíblia, porque ele entende da palavra de Deus. Ele apenas distorce os conceitos bíblicos, mas ele entende a palavra. E ali o diabo usava para provar o próprio Cristo e fazê-lo pecar contra o seu Deus. E dizia: se tu és filho de Deus, lança-te daí, manda que essas pedras virem pães. E ali ele falava tantas coisas para Jesus para poder prová-lo. Mas é interessante as reações de Jesus, e as suas reações todas foram reações bíblicas.
E a primeira dela é uma descrição para mim e para você de como nós devemos responder ao dia mau. Não só de pão vive o homem, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, é claro que ele sabia que ele era filho de Deus. É claro que ele sabia que detinha poder para transformar coisas. Se ele próprio havia transformado água em vinho, o que mais ele não poderia fazer? Mas ele sabia muito bem que Satanás estava dizendo isso para tentá-lo. E ele sabia que ele detinha autoridade, mas ele contesta. E ele entrega, ele se sujeita às suas emoções. Ele sujeita a sua mente à vontade do Pai. Jesus, ele tinha dito para os seus discípulos: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E disse mais: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele falava com muita graça e com muita sabedoria, e assim convém também que falem os filhos de Deus, pois a boca fala do que o coração está cheio. Talvez você esteja cheio de mágoas, cheia de rancores, cheias de traumas, cheias de eventos do passado. E pode ser que você seja tendencioso a falar dessas coisas. Ponha uma mordaça na tua boca e pede ajuda, que o Espírito de Deus possa pôr esse freio na sua língua, como diz lá no livro de Tiago, quando fala que nós devemos falar com sabedoria. E não é a sabedoria terrena, mas é a sabedoria divina. E essa sabedoria divina, ela tem formas de ser expressa ou de ser revelada. A sabedoria terrena, ela é demoníaca, diz lá em Tiago, capítulo 3, o verso 15. Agora, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é repleta de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. E sabe, queridos, a Bíblia está falando que a sabedoria que vem do alto faz isso aqui nas nossas vidas. Ela nos faz agir dessa forma, em bons frutos. Eu não sei se você consegue transmitir paz, se você consegue se desarmar diante de situações e de pessoas que te tentam, pessoas ímpias, e que muitas vezes vão ser usadas somente como instrumento de Satanás para poder provar você. Talvez hoje, nesse momento, nesse dia que você está ouvindo esse áudio, tenha sido um dia de provação. Muita gente tentou provar a sua fé, perguntando se você realmente era filho de Deus, onde é que estava o seu Deus, que você está passando pelo que você está passando, se você é crente de verdade ou não, porque você diz ser cristão e não vive certas coisas que você prega. E tudo isso são tentações, né? É interessante. Eu vou te falar algo que algumas pessoas me perguntam. Existem pessoas que realmente demandam muita energia para a convivência. Irmãos, nós não podemos escolher. E é o caso de Davi. Ele tinha muitos inimigos e era impossível viver em paz com essas pessoas. Mas ele orava a Deus pelos seus perseguidores. Ele falava com Deus e entregava a justiça ao Senhor. Em nenhum momento a gente vê ele exercendo a justiça própria. Você faz o mesmo? Davi também escolhia andar com boas companhias, e isso faz toda a diferença. Nós devemos entender que existem pessoas que elas não estão em paz consigo mesmas e, portanto, elas não conseguem estar ao nosso lado, né? E a atmosfera muda quando a gente está ao lado delas, porque elas passam a ver a glória de Deus nas nossas vidas. Ou seja, nós somos um canal de bênção para essas pessoas. E a língua pode nos fazer pecar, sim, ainda que essas pessoas sejam crentes ou não, é claro, mas a língua pode nos fazer falar o que não convém, né? Mas Davi, ele emudeceu. E quando ele desistiu de expressar aquilo que ele tinha que provavelmente colocar diante de Deus, a angústia dele se agrava. E sabe o que é isso? Falta de diálogo. Muitas pessoas deveriam ter falado as coisas no tempo certo e na hora certa e deixaram de dizer, né?
E aí deixaram de dizer no tempo certo para a pessoa certa, que é Deus. É diante de Deus que nós devemos entregar as nossas queixas. E se nós não fizermos isso, certamente a nossa angústia, claro que vai se agravar. Nós temos um exemplo muito claro disso da própria Ana, quando ela adentrou no templo e ela foi falar para Deus do seu sofrimento. Ela derramou sua alma. Era tanta raiz de amargura que estava dentro dela, era tanta tribulação que estava dentro da vida daquela mulher, era tanto sofrimento que ela carregava que ela tinha que falar. E foi tão forte a cena que o próprio sacerdote pensou que ela estivesse embriagada. Nós precisamos colocar para fora aquilo que nos faz mal e precisamos colocar para fora diante de Deus. Como o próprio Davi disse, a alma dele estava se rompendo em chamas e por isso ele bradou. Mas o que ele bradou? Ele bradou o seguinte: Deus, por favor, deixa eu saber o término da minha vida e a quantidade dos meus dias para que eu compreenda que sou frágil. Sabe, Davi, ele estava dizendo assim: quanto tempo mais eu vou viver para que eu aprenda a ter um coração sábio, para que eu aprenda a exercitar a tua sabedoria? Eu acredito que Davi estava aqui dizendo: Deus, por favor, não me deixe expressar o que não convém. Não me deixe falar coisas que vai agravar o meu estado. Deixe com que eu mantenha a minha boca fechada. E é isso que nós devemos fazer diante das pessoas que nos tentam. Devemos manter a nossa boca fechada. Isso é saudável, mas isso adoece a alma se nós não falarmos e não abrirmos a nossa boca para Deus. É interessante, não é? Davi sabia que ele precisava colocar a sua vida diante de Deus. Ele sabia que ele poderia aguardar no Senhor porque a confiança dele estava diante desse Senhor. E tudo o que agravava o seu estado emocional e o seu estado espiritual e até físico, como foi lido no Salmo 38, era porque ele, Davi, era afrontado constantemente pelos seus adversários. Ele era exposto à zombaria, à vergonha, às insensatez daqueles que os perseguiam. E eu fico pensando no que a Bíblia quer dizer acerca de que Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Sabe, muitas pessoas que chegam perto de mim, elas dizem: eu estou sendo humilhada. E eu digo: ai, que bom. Pensei que você é que estivesse humilhando alguém ou usando do seu sofrimento ou das suas feridas para agravar o estado de pessoas. Mas se é você que está sofrendo a humilhação, então ótimo, não se importe, entregue ela a Deus e Deus fará desta situação, deste quadro de humilhação, uma grande honra na sua vida. A primeiro, Deus molda o nosso caráter e trata a nossa personalidade através da humilhação. É a forma mais sublime de Deus fazer com que de fato a gente se esvazie e se desarme, ouvindo as coisas que a gente não quer ouvir, guardando e ficando silencioso quando nós deveríamos falar e sendo tentado por pessoas que não convém que a gente escandalize o Evangelho. É interessante, não é? Davi, ele diz: olha, eu emudeci minha boca e não abri para reclamar de nada. A preocupação dele era que não saísse da sua boca nenhuma palavra que o fizesse pecar contra o seu Criador. Ali ele disse: pois tu fizesse tudo. E realmente Davi estava atribuindo toda a situação que ele estava passando ao seu próprio Deus. Deus, se eu estou passando por essa situação, de fato é permissão sua. De fato, de uma forma ou de outra, o Senhor está vendo o que eu estou passando. E por isso eu não posso murmurar contra ti. Eu apenas devo manifestar o que está no meu coração. Quando Deus está com você, seja no deserto ou seja nas montanhas, nos vales, nos rios da vida, onde for,
Ele sempre vai te dar graça. Era isso que o apóstolo Paulo dizia: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sendo assim, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Deus repouse sobre mim. Reclamar não vai ajudar você a sair dessa situação. Busque orar para encontrar soluções em Deus. E lembre-se, os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Davi disse: quão vazia é a vida da pessoa que não confia em ti. E de fato deve ser um vazio terrível. Porém, Davi disse: Deus, eu estou me sentindo censurado pelo teu olhar. E às vezes nós nos sentimos assim quando queremos pecar. O Espírito Santo não permite que a gente se desvie para nenhum lado, não é? Não adianta. Ele está nos vendo, ele está nos olhando e certamente muitas coisas ele está censurando para que a gente não peque. Encontrar esse alívio é muito simples quando sua alma é derramada diante do Senhor. Vá à pessoa certa e saiba que antes que você se vá deste mundo e a sua vida termine, somente Ele pode resolver os conflitos existentes do seu coração. Oremos ao Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, hoje ouvimos a tua voz e sabemos que a nossa vida, Pai, é rápida, é fugaz e sabemos quão frágeis nós somos. Senhor, contamos com a tua graça e com teu poder, a fim, Senhor, de que nós não venhamos a falhar pela nossa fala ou pelas nossas ações. Espírito de Deus, esperamos em ti o teu socorro, a tua instrução, a tua orientação, para que nós venhamos a ser aprovados por ti ao final de tudo isso. Diante desse sofrimento, diante, Senhor, dessa tentação ou desta provação, há poder de Deus para nos socorrer na hora da adversidade. É por isso que nós clamamos a Ti nesta noite, neste dia, e pedimos, Senhor, que o Senhor seja a fonte de sabedoria para nós, para que tudo quanto saia da nossa boca, ou quanto seja revelado através das nossas ações, venham agradar ao Teu Santo Espírito. Assim nós oramos e pedimos que o Senhor elimine todo o desespero da alma, toda angústia do coração, Senhor, a fim de que Teus filhos e filhas que neste momento estão ouvindo este áudio abram seu coração diante da Tua presença e sejam por Ti curados em o nome de Jesus. Amém e amém.